Shalom Uvrahá. Nossa aula de hoje é por que nossas matriarcas eram todas estéreis. E a pergunta é simples. Nosso povo existe hoje por causa das nossas matriarcas, que elas eram Sará, que é a Sara da Torá, Rivka, que é a Rebeca da Torá, Rachel, que é a Raquel da Torá, e Leá, que é a Leá da Torá. Nossas quatro matriarcas, e aqui a gente vai incluir, no caso de Rachel e Leá, que elas tinham duas servas. E sendo que a serva é considerada ela própria, então as servas não entram como matriarcas, porque o filho da serva, sendo que a serva é a dona, então o filho da serva é o filho da dona, e sendo que assim funcionava o mundo antigo, é como hoje a sua criança pequena encontra uma nota de 50 reais. Aí vão perguntar de quem é essa criança. Aí você fala, a criança é minha. E a nota de 50 reais que ele encontrou na rua também é minha, porque a criança é minha. Então, o mesmo acontecia antigamente em relação à serva. A serva era tipo o status da criança hoje. Quer dizer, Deus me livre, pela Torá, você não pode maltratar nenhum animal, quanto mais não pode maltratar o que naquela época tinha lei de escravidão, não pode maltratar escravo. E quando a gente fala essa palavra escravidão em português, é uma palavra que já simboliza agressão, já simboliza, como se fala assim, é uma palavra que lembra coisa ruim. Mas lembrando a todos que antigamente o escravo judeu, ele tinha que trabalhar 6 anos, no 7º ano ele era libertado. Por que ele se tornou escravo? Por causa que ele roubou, não tinha como devolver o dinheiro, então ele é vendido como escravo. Só que depois de 6 anos, aí ele tem a opção, se ele quiser continuar sendo escravo, ele pode continuar sendo. E isso era um problema, a tal ponto que a Torá não incentiva ele a continuar sendo escravo, que a Torá fala que tem que fazer um buraquinho na orelha dele se ele quer continuar sendo escravo, porque é um ouvido que ouviu no Monte Sinai que nós somos escravos de Hashem, de Deus, não vai querer ser escravo de uma pessoa. Então, mas mesmo assim tinha gente que e o número não era pequeno. Eu não sei se a estatística era mais escravos que gostariam de continuar sendo escravos, que as condições de trabalho eram melhores. Então, sem entrar no assunto da época da escravidão, que quando a gente fala escravidão no nosso povo é totalmente diferente do que o conceito de escravidão nos outros povos. Quer dizer, pra gente é proibido bater num cachorro. Só se for um caso assim que tem que adestrar o cachorro para ele não machucar uma pessoa. Então, quanto mais não maltratar um ser humano, nem fisicamente, nem assédio, que se chama, tipo, nem humilhar alguém, nem a gente não pode fazer isso por motivos religiosos. Então, o que vinha a ser a serva? E aí diz a Torá, que o Midrash nos conta que o Lavan, ele tinha filhos com duas filhas com duas escravas, e era a Bilá e a Zilpá. Então essas filhas que ele teve com as escravas, ele deu elas como servas, a Bilá para Rachel e a Zilpá para Leá. E sendo que o status da serva é como o status da criança pequena, quer dizer, a criança, ele é a sua criança, o que ele encontra na rua é seu, o status da serva é igual. Então a Rachel, ela deu a Rachel, a Rachel, ela deu a Bilá para o Yaakov fazer um filho com ela.
E esse filho, sendo que a serva é dela, o filho é dela, tipo, é como se ela tivesse dado a luz a esse filho. Por isso que os filhos das servas, eles entram na conta dos filhos das matriarcas. Eles não entram como filhos das servas, da mesma maneira que o dinheiro que a criança pequena encontrou na rua, ele entra na contabilidade do dinheiro dos pais, não do dinheiro da criança, que a criança é uma criança pequena. E o pai é responsável pelo dinheiro dele. Então, os filhos das servas entram como filhos das matriarcas. Então, fazendo resumo agora, a gente dá uma escorregadinha, como de costume, né? Para não perder o costume, que a gente dá uma escorregada no meio da aula, para ver que a aula sou eu que estou dando a aula, não é o clone. Né? Por ser o clone, não é escorregar para mais informações. Mas, voltando para o nosso assunto, nosso povo foi feito por 4 matriarcas. Elas não tinham parentesco entre elas, e o que elas tinham em comum era que cada uma delas era estéril. Ou seja, e aí vai despertar curiosidade, porque se elas fossem todas irmãs, vamos dizer assim, aí a gente diria, talvez tenha um problema genético nessa família. Mas a Sara não tinha a ver com a Rivka, porque o nosso patriarca Abraão, ele tinha um parentesco com a Rivka. E ele falou para Eliezer, você vai para a minha família. Mas a Sara não tinha um parentesco com a Rivka, mesmo assim a Sara era estéril e a Rivka era estéril. A Rachel e a Leá, pode-se dizer que elas já eram sobrinhas da Rivka, mas o Lavan, a mulher do Lavan não tinha a ver com a Rivka. E mesmo assim a Leá e a Rachel, elas eram estéreis, quer dizer, todas eram estéreis. Então você entende daqui que não é um problema genético de ninguém, não é um problema de saúde, é simplesmente lá de cima. Simplesmente lá de cima. E qual o motivo? O primeiro motivo que a gente vai perguntar, porque todo mundo naquela época tinha muitos e muitos filhos, e as nossas matriarcas, todas as 4 eram estéreis. Vamos pegar como exemplo a Leá. A Leá, ela falou, olha, o Hashem viu que eu sou odiada e por isso me deu mais um filho. O fato de que dela ter argumentado isso quer dizer que de uma maneira natural ela não engravidava. Se para ela era normal, ela dormia com o marido, já engravidava, então ela não ia falar que ela teve um milagre por causa que o marido não tinha por ela o mesmo amor que tinha pela Rachel. Isso que ela usou esse argumento, quer dizer que de outra maneira ela não teria como engravidar, a não ser que fosse por milagre. Então vamos analisar esse fato a partir da criação do mundo. Quando Hashem criou o homem, a mulher, Adão e a Eva, Hashem fez um paraíso terrestre. Não tem como descrever. O lugar onde esse paraíso terrestre se encontra hoje é o Oriente Médio, um deserto. Mas onde tem aquele deserto, antigamente tinha lá um paraíso terrestre, antigamente 5.782 anos atrás, tinha lá um paraíso terrestre. Nesse paraíso é um lugar indescritível. Não tem como descrever a beleza, as árvores, as flores, tudo que tinha lá não tem como descrever. E está escrito que Ed Alem na Eretz. Então o Ed é tipo uma umidade, ela sobe da terra, vamos chamar isso de orvalho, mas que não tinha chuva porque não tinha o Adão, não tinha o ser humano para trabalhar. E depois a gente vê que o trabalho foi dado como maldição. Então a gente vê que são 2 tipos de trabalho, que um não tem nada a ver com o outro. Um trabalho é uma bênção, outro trabalho é uma maldição, mas os 2 são chamados de trabalho porque é exigido da pessoa fazer alguma coisa. E qual seria então o trabalho original da criação do mundo? Hashem criou um homem
a mulher deu para eles um mandamento de não comer a fruta do Eitz Hadat. Quando a pessoa chega lá em cima e ele fala, eu cumpri todos os mandamentos divinos, eu não roubei, então me paga e me dá um paraíso porque eu não roubei. Aí vão perguntar para ele, você não roubou? Quando você não roubou? Quer dizer, que oportunidade de roubar que você tinha que você não roubou, que você optou por não roubar, você podia ter roubado e não roubou. Ele vai falar, eu não assassinei. Vão perguntar então, quando você não assassinou? Quem falou para você assassinar? Quem falou para você votar a favor do aborto? Quem falou para você te mandar lá uma abaixo assinado a favor do aborto e você assinou contra? Então, quando isso aconteceu, então você não assassinou. Então você ganha lá um prêmio lá em cima por não ter assassinado, que você foi contra assassinatos. Então, o Hashem era obrigado a criar uma cobra. A cobra, a gente fala, o que é a cobra? Ele criou um anjo, que é o anjo do mal, vamos dizer assim, o anjo da morte. Não se fala o nome desse anjo, porque se você fala, você atrai, então a gente fala as iniciais do nome dele, que é Samach Mem. E esse anjo da morte, para ele se materializar, ele pegou o animal mais traiçoeiro, que é a cobra. Por que ele é o animal mais traiçoeiro? Porque os outros animais, na hora que você se aproxima, ele mostra que ele está lá. Ele ruge, ele ataca pela frente. E a cobra não, ela está lá quietinha. Depois que a pessoa passou, ela já está fora de perigo, ela ataca pelas costas. Ela mata a pessoa, mata por matar, não teria necessidade de fazer isso. Então o anjo da morte, que era o anjo mais traiçoeiro, ele encontrou o animal mais traiçoeiro, ele baixou naquele animal, o animal começou a falar, que era o anjo da morte falando por meio da cobra. Ele conseguiu convencer a Havá de comer a fruta proibida, dá para o marido também, que essa fruta é uma dúvida se era originalmente um trigo do tamanho de um coqueiro ou se era uma uva, e que depois ela se tornou permitida, ela só era proibida durante o 6º dia da criação. Para o Shabbat ela já se tornou permitida, por isso a gente faz o kiddush com vinho e o amoitzi com as halot. De qualquer maneira, a cobra precisava, só para que o homem pudesse ter o mérito de não ter comido a fruta que a Hashem pediu para ele não comer, tinha que a cobra falar para ele, come, e ele fala, não vou comer. Para isso precisava da cobra. Quer dizer, o mundo não era um mundo ruim. A cobra, ela era necessária. Ela era necessária porque se não fosse a cobra não tinha como provar que iam perguntar para ela, você não comeu a fruta porque você não teve tempo. Era um mandamento para 3 horas e nessas 3 horas você não prestou atenção que tinha essa árvore lá, aí não ganhava nada. Então chega a cobra e fala, olha, essa árvore é muito bonita, muito linda e a fruta dela é muito boa, e se você comer essa fruta você vira Deus. A cobra tinha que fazer a propaganda. E se o Adão falasse, olha, Deus falou para não comer, uma cobra falou para comer, então eu vou ouvir Deus, não vou ouvir a cobra. Aí ele ganhava o mérito de não ter comido a fruta. Então, por causa que ele comeu, ele ouviu a cobra, Deus falou, a cobra falou, e ele obedeceu a cobra. Então, ele ganhou a maldição do trabalho, que não tem a ver com originalmente o que é chamado de trabalho que o homem teria que fazer para fazer com que a chuva caísse. Então o trabalho divino, que era o trabalho que o homem teria que fazer para a chuva cair, esse trabalho é a tefilá, é a reza. A gente quer dizer, não choveu no mundo até que não tivesse o homem para pedir para Hashem para que chovesse, para pedir a chuva. Então, de acordo com esse raciocínio, agora a gente vai para as nossas matriarcas. E aí a gente vai aprender uma coisa muito, muito, muito linda. Que
cada uma das nossas matriarcas, ela era uma tzadeket. É como Adão e a Eva no paraíso antes de comer a fruta proibida. Mas da mesma maneira que o Adão e a Eva no paraíso antes de comer a fruta proibida não tinha nada de ruim, mas eles tinham que rezar e pedir para que chovesse. Então a regra da criação do mundo é: você quer uma coisa boa, você tem que rezar para Hashem e pedir. Por isso que essa reza não pode ser feita com tristeza, com desespero, com desânimo, com aflição. Por quê? Porque você é uma criança pequena, que você vê um doce numa loja e você fala para sua mãe: olha, mamãe, quero esse docinho. Não é uma aflição, é um prazer. Então, a gente está aqui no mundo de Hashem. Estamos precisando de alguma coisa. Então a gente fala: Hashem, a gente quer isso. Eu quero isso. Você fala: Hashem, eu quero. Então, as crianças, quando começam a pedir, né, a gente não tem como recusar. A criança começa: eu quero. Isso tá bom. O que eu vou fazer? Então, voltando para o nosso assunto, quer dizer que reza não é castigo. Reza não é que você não merece, por causa que você não merece, você tem que pedir, suplicar, implorar. E aí você está lá chorando, berrando e sofrendo. Isso é o contrário da reza. Isso é um erro de avaliação para quem acha que isso é reza, é porque ele não sabe o que é reza. Então a reza, desde o começo do mundo, é assim: Hashem criou o mundo, está tudo à disposição, mas tem que pedir. Imagina a sua criança, ele não te pede nada. Aí Deus me livre, aí você vai dar uma vitamina para ele. Você vai achar que ele está com falta de apetite. Então, reza é um prazer. Mas a regra da criação do mundo, a gente está num mundo que ele foi criado com uma natureza espiritual e uma natureza material. E a natureza espiritual do mundo é que para você ganhar uma coisa boa, você tem que pedir. Ou seja, diz a Gemara: Shlosha shutafim ba'adam. Há 3 sócios na criação do homem. A mãe entra com o óvulo, o pai entra com a parte dele, Hashem coloca a alma. E o que somos nós? Nós somos a alma. Então, sendo que nós somos a alma, então Hashem, Deus, ele é a parte principal da nossa família. Então imagina, se a criança precisa de alguma coisa do pai e da mãe, então no nosso caso, o que a gente precisa, Hashem, ele é mais nosso pai e mais nossa mãe do que nosso pai e nossa mãe. Então, em primeiro lugar, a gente tem que ir com muita alegria, mas com muita alegria mesmo, a gente tem que pedir para Hashem, para ele dar para a gente tudo que a gente precisa, mas aí você entra em detalhes. Por quê? Porque da mesma maneira que o mundo já foi criado dessa maneira, enquanto a gente está fazendo o nosso trabalho aqui nesse mundo, que a nossa descida para esse mundo, a gente se reveste numa alma, nós que somos a alma divina, a gente se reveste numa alma animal, que por sua vez se reveste num corpo material. Para fazer esse trabalho divino, que ele tem um prazo de validade, ele tem um tempo limitado, e esse trabalho, ele inclui que para que tenham no mundo coisas boas, a gente tem que pedir. Então, tefilá tem que ser feita com muita alegria, reza, o pedido tem que ser feito com muita alegria. E agora a gente vai para o ponto principal, que são as nossas matriarcas. Cada uma delas, com certeza, nunca, jamais, ela teria sido classificada como alguém que não merece alguma coisa.
Ou seja, nós vemos que Sará, ela era uma profetisa maior do que o marido. Nosso povo teve 7 profetisas e 48 profetas. E a Sara, ela era uma dessas 7 profetisas. Então, na prática, você não podia falar, olha, ela está num nível espiritual o mais elevado possível, imaginável. Não tem nível espiritual mais elevado do que isso. E ela não está recebendo filho porque ela não merece. Então, se ela não merece, quer dizer que ela não está nesse nível. Mas se ela está nesse nível, quer dizer que ela merece. Então, existe um conceito que a pessoa merece, sim, merece demais, merece tudo, mas não vai receber nada se ela não pedir. Porque assim Deus criou o mundo, que não tinha chuva, o mundo precisava de chuva. Hashem criou o mundo com a necessidade da chuva, mas para chover tinha que ter o homem para pedir. E por isso nossas matriarcas, elas rezaram e pediram. E por isso, a princípio, cada uma delas, ela era estéril para causar para ela pedir. Tem várias histórias assim, em relação a isso, histórias racídicas. O Zohar diz que a gente não precisa justificar o Midrash, porque o Midrash pode ser uma parábola, pode ser uma lição de moral, pode ser que a história aconteceu, mas não com toda aquela intensidade. Quanto mais a gente não precisa justificar uma história racídica. Tem livros e livros de histórias do Baal Shem Tov, de todos os tzadikim, mas quando o Rebbe conta uma história, aí a gente sabe que a história aconteceu de verdade. Mas quando o próprio Rebbe fala que essa história pode ter não acontecido, ou se ela aconteceu de outra maneira, quer dizer que a história ou não aconteceu, é mais provável que não tenha acontecido e que ela seja uma lição de moral. Então, nessa categoria de histórias, tem uma história que o próprio Rebbe falou, ou essa história não aconteceu, ou essa história aconteceu, mas de uma maneira mais kasher, e a gente entende que ela não aconteceu. Por causa disso, é que dizem sobre o Rabbi Nachum de Chernobyl, que ele ia para os Hasidim, levanta a Torá até você. Eles não tinham espaço próprio, os Hasidim não vinham para ele ia para os Hasidim. E só que quando ele ia para os Hasidim, eles tinham um rodízio, cada vez ele ia numa cidade diferente. Então até aí a história é baseada em fatos reais. Esses fatos são reais, que existiu um tzadik chamado Rabbi Menachem Nachum de Chernobyl, e esse Rabbi Menachem Nachum de Chernobyl, ele costumava fazer um rodízio entre os Hasidim. Então, cada Shabbat, ele estava numa cidade diferente, na casa de um Hasid diferente, e esses fatos são verídicos. Então, agora surge uma historinha baseada em fatos reais, mas baseada, quer dizer, hoje em dia todo mundo pega aí, história do Holocausto. A Alemanha invadiu a Polônia. Aí ele vai escrever agora uma história baseada em fatos reais. Quais são os fatos reais? Que a Alemanha invadiu a Polônia. Aí ele coloca lá um judeu e uma judia, que os dois se amavam, e eles pensavam em um futuro melhor, e começa lá uma história de um livro inteiro, e a pessoa compra, porque a história do Holocausto, e hoje Israel incentiva muito assuntos do Holocausto para a gente, como judeus religiosos. A gente fica longe de tudo que tem a ver com coisas deprimentes. A gente sabe que o sofrimento que aconteceu é tudo ligado a reencarnações anteriores, retificação da alma. Então, acabou. A gente sabe que a coisa aconteceu e a gente não vai ficar idolatrando o Holocausto. Mas tem gente que gosta. Eu não sei se tem que... Eu não sei se... Mas tem gente que gosta. Ele tem que acordar acorda o Holocausto, café da manhã Holocausto, almoço Holocausto, janta Holocausto, dorme Holocausto. Ele deve sonhar lá com os campos de concentração. Tem gente que gosta disso, então eles ficam comprando livros baseados em fatos reais. Mas os fatos reais lá é só que teve uma Segunda Guerra Mundial. Isso é o fato real, o resto é tudo inventado. E a pessoa está vivendo lá uma história que não aconteceu, está vivendo um pesadelo. Então tem gente que gosta de pesadelo.
não é a nossa religião isso. Então, não é que tudo que está ligado ao holocausto. A gente teve na nossa história a destruição do primeiro Beit HaMikdash, destruição do segundo Beit HaMikdash, cruzadas, Inquisição e holocausto. Quer dizer, tudo isso está no mesmo pacote. É assunto de retificação de almas. A gente não tem que viver isso porque Deus me livre, pela Torá é proibido se matar. E a pessoa que fica cultuando tristeza, que fica idolatrando tristeza, ele acaba com doença psiquiátrica. Então, só que eu trouxe isso como exemplo para conhecer uma pessoa que ele escreveu um livro sobre o Holocausto baseado em fatos reais. Fez um dinheirão porque todo mundo quer comprar livro de Holocausto, né? Quer ver o que aconteceu. Então ele pegou como fato real o fato da Alemanha ter invadido a Polônia, e o resto tudo ele inventou uma história baseada nesse fato real de que teve um holocausto, entende? Isso hoje se escreve um livro assim, baseado em fatos reais. Então, alguém inventou uma história baseada em fatos reais, mas que essa história ela traz uma lição de moral. E a lição de moral aqui que a gente precisa, mesmo que a história não aconteceu. Então, fatos reais aqui. Existiu um Rabbi Menachem Nachum de Chernobyl. Fato real é que o Rabbi Nachum de Chernobyl ele costumava cada Shabbat estar em uma cidade diferente, na casa de um Hassid diferente. Aí montaram uma história em cima disso, mas que ela tem uma lição de moral também baseada no fato real. Que o fato real é que mesmo que está decretado para você em Rosh Hashanah que você vai ser um milionário, isso não vai acontecer se você não pedir. Mas já foi decretado para você e você no Rosh Hashanah você rezou e foi decretado que esse ano você vai ser uma pessoa muito rica. Não adianta que foi decretado, se você não pede, você não ganha. Mas uma pessoa normal vai falar, se eu mereço, Deus vai me dar, se eu não mereço, Deus não vai me dar. Essa pessoa está indo contra o que está escrito no Gênesis, que está escrito que Hashem criou o mundo e não tinha chuva, mesmo que o mundo por natureza precisa de chuva, por causa que não tinha o homem para pedir. Então a pessoa montou uma história lá, uma parábola em cima desses fatos reais que existiu. Rabbi Nachum de Chernobyl. Rabbi Nachum de Chernobyl costumava passar um Shabbat em cada cidade. E tem o fato de que se você não pede, você não ganha, mesmo que você super merece. Então a pessoa montou uma história que o Rabbi Nachum ele fez uma condição para um Chassid que o Rabbi Nachum, aquele Hassid era o rodízio da vez, só que o Rebbe mandou o Gaba e avisar o Hassid que se ele não vai dar para os assuntos de tzedakah do Rebbe uma quantia que era maior do que o valor da casa dele, o Rebbe não iria se hospedar na casa dele. Aí o que aconteceu na prática é assim. Muito obrigado. Aqui em São Paulo, se alguém te deixa passar, é um trânsito que você não tem como passar, mas se alguém te deixa passar, é um tzadik em Sodoma. Desculpa usar esse termo, a nossa cidade tem aspectos que eu acho que Sodoma não tem esse trânsito também, né? Mas a gente usa essa expressão em hebraico, tzadik besdom. Quer dizer, tzadik em Sodoma, quer dizer, se ninguém te deixa passar, e ele me fez sinal para passar. Então vamos lá, voltando para o nosso assunto. Aí o Rebbe falou para ele, se você não der uma doação de não sei quantos mil rubel, eu não vou dar Shabbat na sua casa. Então, aí a pessoa teve que rezar, pedir para Hashem. Ele pediu para Hashem e teve um grande milagre, e lá ele ficou muito rico. O Rebbe de Lubavitch falou, essa história não aconteceu. Mas, novamente,
Ele falou assim, se você quer contar essa história, então, quer dizer, ele deixou contar a história mesmo que ela não aconteceu, quer dizer, ela deu uma lição de moral, mas aí o Rebbe falou, então pelo menos corrige o que vai contra a Allahá, o que vai contra a lei judaica dentro dessa história, quer dizer, o Rebbe não faria uma coisa dessa maneira. Ele, pode ser que ele fizesse uma sugestão, uma coisa assim, ele não iria deixar de ter... como se fala, ele não iria cortar o vínculo com o aluno dele por ser um Rebbe, entende? De qualquer maneira, a lição de moral é assim, que você é uma pessoa ótima, você merece tudo de bom, mas quando Hashem fez o mundo onde você se encontra no momento, quer dizer, dá uma beliscadinha, vê se você está aqui nesse mundo, Hashem fez dessa forma que não chovia porque não tinha o homem para rezar, para pedir pela chuva, e esse mundo ele foi criado assim, nos 6 dias da criação dele, ele funciona assim. Para alguma coisa descer do mundo espiritual e se materializar e se tornar uma oportunidade, uma proposta de trabalho, para ela se tornar dinheiro, saúde, família, você tem que pedir. Você tem que pedir. Se você não pede, você não ganha. Por que você não ganha? Porque o mundo foi criado dessa maneira. Ou seja, você existe no mundo que foi criado assim. E não tem como, você tem que voltar para os 6 dias da criação e mudar esse esquema. Então, quer dizer, o mundo foi criado assim e vai continuar funcionando assim até Mashiach chegar, até ter a Geulah. Então, 6.000 anos de prazo de validade absoluta do mundo e nem um segundo a mais do que isso. Depois o mundo já se torna mais alto paraíso do que o alto paraíso. Quer dizer, vai se revelar o lado espiritual que tem por trás dele. Dentro desse prazo de validade do mundo, o mundo funciona dessa maneira. Então a gente volta para as nossas matriarcas, a Rachel e a Leah. O Yaakov Avinu, ontem a gente parou na nossa aula nessa parte, nosso patriarca Yaakov, ele se casou com a Leah por engano. O sogro dele enganou ele, colocou a Leah no lugar da Rachel, e uma semana depois, não 7 anos depois, uma semana depois, ele se casou também com a Rachel e trabalhou mais 7 anos. Quer dizer, primeiro ele trabalhou 7 anos antes de se casar. Depois, em uma semana, ele se casou com as duas. E aí trabalhou mais 7 anos por ter casado já com a Rachel. Então assim, ele não ficou 7 anos esperando e depois casou com uma, e 7 anos esperando e casou com a outra. As duas se tornaram esposas dele dentro de uma semana, em 7 dias. E os nossos patriarcas, Hashem tinha mostrado para eles, por profecia, Hashem mostrou para Abraão toda a Torá antes dela ter sido dada. Mostrou para ele Dor Vedoshav, Dor Benoshav, cada geração, e os grandes sábios da geração, cada geração, e os patrocinadores desses grandes sábios, que ser o patrocinador, não adianta a sabedoria não chega ao povo. Então Abraão Avinu, ele tinha visto Moshe Rabbeinu, ele tinha visto a entrega da Torá, ele tinha visto todos os detalhes relacionados à Torá, e ele cumpriu toda a Torá antes da Torá ter sido dada. Ele ensinou para Isaac, ensinou para Yaakov, e Yaakov, ele cumpriu a Torá antes da Torá ter sido dada. E por que ele se casou então com 2 irmãs, mesmo que era permitido para ele, sendo que ele não inventou uma nova religião de ser obrigado a cumprir a Torá antes dela ter sido dada, mas ele era obrigado a cumprir 7 mitzvot de Bnei Noach, e ele, por capricho, cumpria toda a Torá antes dela ter sido dada. Então ele poderia falar, olha, eu por capricho
eu estou cumprindo toda a Torá antes dela ter sido dada, então pela Torá não posso me casar com duas irmãs simultaneamente. Mesmo que pela Torá é permitido se casar com duas mulheres simultaneamente. Quer dizer, se duas mulheres na época da Torá faziam uma proposta para um homem, falavam para ele, ou você se casa com nós duas simultaneamente, nós duas juntas, ou a gente não te quer. E ele quisesse muito, ele seria permitido para ele se casar com as duas simultaneamente. Ele seria marido de duas esposas simultaneamente. Enquanto que duas mulheres não poderiam, enquanto que dois homens não poderiam fazer isso com uma mulher. Dois homens não poderiam se casar com a mesma mulher. Porque está escrito nos 10 mandamentos que é proibido ter uma relação com a mulher do outro. E se dois homens se casassem com a mesma mulher, ela seria a mulher do outro em relação a cada um deles. Então dois homens não poderiam se casar com a mesma mulher. Enquanto que, por outro lado, não está escrito que é proibido ter uma relação com o marido da outra. Então duas mulheres podem se casar com o mesmo homem, de acordo com a Torá, porque não tem problema dela estar com o marido da outra, que também é o marido dela. Só que nessa lei, que hoje a gente, por causa do Rabbeinu Gershon, nós como judeus europeus, a gente não se casa com mais de uma mulher simultaneamente. Quer dizer, se uma mulher faleceu, a pessoa pela Torá é obrigada a se casar de novo. Mas a gente não se casa com duas mulheres simultaneamente, porque o Rabbeinu Gershon, um grande tzadik que viveu numa época em que a Turquia era a Europa e a Espanha era o país árabe, depois inverteu. A Turquia ficou o Império Otomano, né? A Turquia ficou o país árabe e a Espanha virou Europa. Mas há 1000 anos atrás, na época do Rabbeinu Gershon, na Espanha se falava árabe e a Turquia era um país cristão. E lá tinha a maior comunidade judaica da Europa, o maior sábio, o Rabbeinu Gershon. Ele fez um decreto que é proibido a gente se casar como judeus europeus, é proibido a gente se casar com duas mulheres simultaneamente. Então, tá bom, o que a gente vai fazer? O judeu, que é um judeu árabe, que mora num país árabe, ele pode se casar com duas mulheres simultaneamente, o judeu europeu não. Só que na época do Yaakov, então, que era a época de antes da Torá, então era permitido para o Yaakov se casar com duas mulheres simultaneamente. Mas essa lei na Torá, ela vai ter uma restrição. Pela Torá, essas duas mulheres não podem ser duas irmãs. Por quê? Porque está escrito, a Torá traz um motivo para isso. Que o motivo é que uma vai fazer a outra sofrer. Ou seja, duas irmãs que são duas pessoas que se amam, duas pessoas que desde pequena brincavam juntas e sempre tiveram todo amor uma pela outra, agora elas se tornam duas concorrentes e Deus me livre, isso pode fazer com que o amor entre elas termine. E aí a Torá é muito rigorosa em relação a isso. Pera, elas são duas irmãs, elas se amam por serem duas irmãs, e você agora vai causar para elas que elas vão ser duas concorrentes. Cada uma vai falar para a outra: meu marido chegou em casa, te falou boa noite, esqueceu de me falar. Meu marido chegou em casa, te trouxe presentinho, esqueceu de me trazer. Então a Torá não permite que você cause isso para elas. Elas são duas irmãs, elas vivem em harmonia, em amor, e aí você torna elas duas concorrentes. Então a linguagem da Torá é que você não pode se casar com duas irmãs simultaneamente para não fazer elas sofrerem.
esse tipo, que isso aqui é um sofrimento. A mulher fica sofrendo a vida inteira porque sempre tem outra que está concorrendo com ela. Então, Yaakov vendo o que deu na cabeça dele se casar com as duas irmãs. Ele podia falar, olha, eu por motivos religiosos, né? Mesmo que eu não sou obrigado, eu só preciso cumprir 7 mandamentos de Bnei Noach, eu não vou inventar uma nova religião que tem que cumprir 8 mandamentos, mas eu, por motivos religiosos, eu tenho um capricho, que eu estou cumprindo toda a Torá, mesmo que ela ainda não foi dada, e sendo que a Torá vai proibir o casamento com duas irmãs simultaneamente, então, ou eu vou divorciar a Leá e ficar só com a Rachel, que eu tinha prometido para ela que eu vou me casar com ela, ou vou ficar... alguma coisa ele teria que fazer. O que deu na cabeça dele ficar com as duas foi porque a Torá traz como motivo que o motivo que não pode se casar com as duas irmãs simultaneamente é para não fazer elas sofrerem. Sofrerem a concorrência de uma com a outra. E ele, antes de se casar antes do casamento, ele fez o acordo com a Rachel. Ele prometeu para a Rachel que ele vai se casar com ela. E ele deu um sinal para ela que ela vai ter que falar para ele 3 palavras na noite do casamento, antes dele dormir com ela, para ele saber que é ela. Porque a Rachel e a Leá eram irmãs. A voz era igual, a cara era igual. E de noite lá não tinha luz elétrica, então não tinha como saber quem era uma e quem era outra, só por meio desse sinal. Quando a Rachel viu que a Leá estava sendo levada no lugar dela, a Rachel falou rápido para Leá, olha, você fala para ele essas três palavras, senão vai ter escândalo internacional, senão ele vai descobrir que você não sou eu. Quando a Leá falou para ele essas 3 palavras de noite, eles tiveram a relação. De manhã ele viu que era a Leá. Ele falou, como você sabia esse código? Aí ela falou, minha irmã me passou para mim não sofrer. Aí o Yaakov falou, olha, um nível desses, que a irmã está disposta a abrir mão do marido para que a outra irmã não sofra, então nesse caso... por causa que era antes da entrega da Torá, ele falou, nesse caso eu posso me casar com essas duas irmãs, porque, ao contrário, para elas o sofrimento aqui é o fato de uma receber menos atenção do que a outra. Cada uma quer que a irmã tenha uma vida melhor. Por isso ele se casou com as duas, quer dizer que até nesse caso não tinha nada de errado, porque era permitido para ele se casar com as duas. E ele falou que até pela Torá, sendo que a Torá traz um motivo, e esse motivo não se enquadrava no caso delas, então facilitou mais ainda. Então vamos analisar nossas 4 matriarcas, a Sará, a Rivka, a Rachel e a Leá. As 4 eram tzadkaniot, as 4 tinham um nível espiritual elevadíssimo. As 4 mereciam tudo de bom mais do que qualquer pessoa na face da terra. E as 4 eram estéreis. As 4 tiveram que rezar, pedir. Então quer dizer que assim Hashem fez o mundo. A gente está no mundo, aqui funciona dessa maneira. Então imagina, você vai viajar, você chega no aeroporto, está indo para Israel. Em primeiro lugar, queria parabenizar nossa diretora Rivka Chaya, com o marido Hillel, que foram ontem primeiro foram para a Etiópia. Não sei se já chegaram lá, deixa eu ver aqui, estou o dia inteiro no desespero. Foram ontem para Addis Abeba, de lá eles vão para Israel para fazer o Giur. Então ela chegou no aeroporto, aqui em Guarulhos, em São Paulo. É uma companhia africana. Aí ela mostrou tudo, o passaporte, tudo o que precisava. A pessoa que trabalha lá, não sei se ele consegue se expressar, ele falou, precisa de uma carta de Israel. Uma carta de Israel, o que você vai imaginar? Que precisa do governo de Israel, uma carta de Israel pedindo para você ir lá. Assim, e ela estava no desespero, quase que infartou no aeroporto.
que era essa carta de Israel pedindo para você ir lá. Eles se expressaram dessa maneira, não conseguiram explicar em português exatamente o que era. Israel tem um Green Pass. Você faz a vacina aqui, faz o passaporte verde para fazer depois a vacina. Faz a vacina aqui, faz o teste de Covid aqui. E já paga o teste de Covid lá. Isso eles chamam de passaporte verde. E era isso que eles estavam precisando. Ela não podia embarcar sem isso. Ela tinha esse papel, mas eles não conseguiram explicar para ela o que era isso. Ela não entendeu o que era isso. Quase que infartou. Então o que acontece com cada um de nós é isso. A gente está falando pra gente, olha, cadê o seu Green Pass? Cadê o seu passaporte verde? Quer dizer, cadê o seu pedido? Cadê o seu pedido? Cadê o seu pedido? Cadê essa reza? E você está infartando, você fala, por que eu não estou recebendo? Eu sou um tzadik, eu sou uma tzadeca, eu sou a pessoa mais boa do mundo, eu estudo Torá, eu cumpro mitzvot, e não estou recebendo o que eu estou pedindo. É simplesmente um detalhe burocrático. Você precisa pedir. Você precisa rezar. E essa reza tem que ser feita com muita alegria. Com muita alegria. Porque esse é o seu Green Pass. Esse é o seu passaporte verde para receber qualquer coisa aqui embaixo. Você reza, você pede com muita alegria. Aí você recebe. Quer dizer, é um detalhe burocrático. Deus fez o mundo dessa maneira, tem esse detalhe burocrático, você merece tudo. Hashem quer te dar tudo. Está tudo em ordem, só precisa desse Green Pass, desse passaporte verde, que é a sua tefilá, a sua reza. Ai, a gente com o coração na mão ainda não tinha internet aqui em Addis Abeba, não sei se já chegaram lá, mas durante o dia ainda estamos na expectativa. Então me lembrou o assunto do Green Pass, quer dizer, você precisa do passaporte verde, você precisa da reza, você precisa pedir. É um detalhe pequenininho, burocrático, mas esse detalhe, por causa dele, não choveria no mundo se não fosse o pedido do primeiro homem. Quer dizer, um detalhe que o mundo iria secar, o mundo que foi criado esses dias iria secar por inteiro se não fosse o pedido, se não fosse a tefilá, se não fosse a reza do Adão e Havá. Então, em relação a cada um de nós é isso. Você merece tudo de bom, mas tem que pedir. Tem que pedir, todo dia a gente tem que pedir de manhã, a gente tem que pedir de tarde, a gente tem que pedir de noite. De vez em quando a gente não recebe, porque para nós isso não seria bom por motivos que Hashem sabe, que Hashem está vendo todas as consequências de alguma coisa e a gente não sabe. Mas cada reza que você faz, cada pedido que você faz, já fica agendado na conta. Você está fazendo lá a sua, como se fala, o seu... tem uma palavra em português para isso, sua previdência privada. Você está fazendo a sua previdência privada. Todas as rezas você está colocando lá em cima. Na hora que chega uma coisa boa, a gente dá ela no meio dessas rezas, mesmo sem você ter rezado, porque você já tem as suas rezas lá na conta. Então, todo dia, de manhã, de tarde, de noite, rezar, pedir, com muita alegria. Esse é o motivo que as nossas matriarcas elas eram estéreis, porque senão elas não pediriam. Quer dizer, se não faltasse, elas não pediriam. E por que faltou? Porque elas precisavam pedir. E isso é um detalhe burocrático da criação do mundo. E a gente que está nesse mundo, dá uma beliscada para ver se você está aqui de verdade. A gente que está nesse mundo, então a gente tem que pedir. Tem que rezar, pedir para Hashem com muita alegria. Falar, Hashem, pega o seu sedor aí, reza forte, mas com muita alegria. Tá bom? Atzlacha, briut, panasá, bechefa. Muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, tudo de bom. E muita alegria.